Olá, o evangelho de hoje ele se encontra no livro de São Marcos, no capítulo 14, do 12 ao 16 e depois do versículo 22 ao 26. No primeiro dia dos ázimos, quando simulava a Páscoa, os seus discípulos lhe disseram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Enviou então 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à cidade, um homem levando uma bilha d'água virá ao vosso encontro. Seguiu. Onde ele entrar, dizei ao dono da casa: O mestre te pergunta: Onde está a minha sala em que poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará no andar superior uma grande sala arrumada com almofadas. Fazei os preparativos ali para nós. Os discípulos partiram e foram à cidade. Acharam tudo como lhes fora dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, ele tomou um pão, abençoou, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Depois tomou um cálice, rendeu graças, deu a eles e todos dele beberam. E disse-lhes: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo: não bebereis do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nessa leitura de hoje, Jesus vem nos dizer a respeito do dia em que ele parou para comer a Páscoa com os seus discípulos, parou para viver esse momento de Páscoa, na verdade, né? Viver este momento em que ele iria abençoar o pão, ele iria abençoar o vinho, e aquilo ele apresentaria aos seus discípulos como sendo o seu corpo e sendo o seu sangue. Assim dizendo a forma em que iria morrer, né? Que através da morte dele, ele iria nos dar o corpo e o sangue dele para a remissão dos nossos pecados e também para a salvação da nossa alma, né? Então Jesus ele se encontra com ele para com os discípulos neste momento para poder viver viver este momento com os seus discípulos, né? Onde ele abençoa o pão, abençoa o vinho e diz a eles, né, que que aquele pão é o corpo dele, aquele vinho é o sangue que ele vai derramar, e é um sangue que vai ser derramado em favor de muitos, né? Que a morte dele não é uma morte em vão, mas é uma morte que traz a salvação para cada um de nós. Então, que no dia de hoje nós peçamos ao Espírito Santo que nós possamos de fato assumirmos que a morte de Cristo foi para a nossa salvação, foi para a salvação dos nossos pecados, né? E que a morte dele não foi em vão. E que nem o sofrimento que nós passamos é em vão, porque o nosso sofrimento, aquilo que a gente vive, é o que também irá nos levar para Deus se nós de fato escolhermos por Ele como o nosso caminho, como sendo a nossa verdade. Se você gostou do vídeo, você deixa o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, que você possa se inscrever. E até mais!